Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um episódio de O Patriota, a Voz da Resistência. Nesse programa nós falaremos sobre muitas coisas interessantes. Uma delas é o viés da mídia em favor de radicais muçulmanos e em detrimento de cristãos. Vai ser um dos primeiros assuntos. Eu vou falar um pouquinho da questão das milícias e do tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro. Eu também vou falar sobre, nas armas de uma guerra ideológica, eu vou tentar falar um pouquinho sobre os memes usados para comprometer a educação do brasileiro por causa do seguinte: você não tem um país de esquerda, como está o Brasil, sem muitas pessoas ignorantes. Mas coloca pessoas ignorantes nisso. Tem que ter muita pessoa ignorante para ter um país com viés esquerdista como no Brasil. E eu vou explicar aqui o que eles fazem para comprometer o nosso processo de educação. Além disso, eu vou falar sobre como a esquerda distorce a história para o uso da política. Isso daí vai envolver um pouquinho essa questão do viés da mídia para beneficiar os radicais islâmicos, os muçulmanos quase que em geral, e também para prejudicar os cristãos e para prejudicar os Estados Unidos. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a política e o poder judiciário, como existem pessoas dentro do poder judiciário comprometendo a democracia para transformar o Brasil numa porcaria comunista. E eu vou falar aqui sobre, principalmente, eu vou tentar mostrar para os senhores como a OAB é uma arma, é um instrumento da esquerda que está ajudando o PT, os partidos de esquerda, a transformar o Brasil numa tirania parecida com a Venezuela, para coisa pior, ok? Antes de começar, eu vou ler um documento aqui que eu já li várias vezes nesse programa. Quem acompanha conhece, que é aquele documento chamado Mensagem da Direção Geral à Liga dos Comunistas, foi escrito por Karl Marx e Engels. É importante isso aqui, viu? E é mais ou menos o seguinte: a parte que eu acho importante para os senhores entenderem, até para ver como nós estamos no meio de uma guerra mesmo, uma guerra ideológica, que desde 1850, esses vagabundos comunistas, socialistas, eles criam conspirações para se infiltrar em partidos políticos e corromper esses partidos para implantar o comunismo. Então, num dos trechos dessa mensagem, o Marx e o Engels dizem o seguinte: vimos como os democratas vão chegar à dominação com o próximo movimento e como vão ser forçados a propor medidas mais ou menos socialistas. Perguntar-se-á que medidas devem os operários contrapor. Os operários podem, naturalmente, propor quaisquer medidas diretamente. Não podem, me desculpem, os operários não podem, naturalmente, propor quaisquer medidas diretamente comunistas no começo do movimento. Mas podem, obrigar os democratas a entrar em tantos lados quanto possível da organização social até hoje existente, a perturbar o curso regular desta, a comprometerem-se a concentrar nas mãos do Estado o mais possível de forças produtivas, etc. E outra coisa, 2, tem de levar ao extremo as propostas dos democratas, os quais não se comportarão, em todo caso, como revolucionários, mas como simples reformistas, e transformá-las em ataques diretos contra a porcaria da propriedade privada. É o que o Marx e o Engels escreveram há mais de 150 anos atrás, ok? Há 162 anos atrás, e os partidos de esquerda, os partidos socialistas, continuam seguindo essa porcaria de agenda, de uma forma inacreditavelmente fiel. E isso daqui vai ser importante para os senhores entenderem o que é a OAB. Okay? Porque a OAB tem defendido, ela sempre defendeu causas
muito relacionadas com a agenda socialista, com a agenda comunista, e algumas vezes de uma forma muito absurda. Não tem como uma pessoa sensata defender aquelas porcarias que a OAB representa, que a OAB defende, sem deixar de... Aliás, sem evitar de correr o risco de ser visto como um desses comunistas infiltrados em algum grupo. Ok? Certamente não são todas as pessoas na OAB que são ruins assim, mas a liderança é. Isso eu quero deixar claro. A liderança é. Vocês se lembram de, em outros programas, eu falar sobre o decálogo do Lênin e as 21 condições dos partidos comunistas. E nas 21 condições que foram autorizadas em 1921, na Terceira Internacional Comunista, numa das reuniões da Terceira Internacional Comunista, ele dizia que nos sindicatos existe uma preocupação especial com os sindicatos para colocar na cabeça dos sindicatos, na liderança dos sindicatos, não quaisquer pessoas, mas comunistas testados. Não é à toa que nesse ano a gente está vendo uma série de greves sindicais bem organizadas, bem políticas, que não é impossível separar as causas dessas greves que estão acontecendo nesse ano com greves políticas, principalmente porque em muitos dos setores que se está fazendo greve, o salário está muito bom. Ok? Então, importante ter isso aqui em mente quando eu falar sobre a questão da OAB, mas também quando eu falar sobre a questão das reportagens que estão sendo veiculadas aí na mídia, depois desses ataques terroristas às embaixadas dos Estados Unidos no Egito e na Líbia. Então, mas antes de falar sobre isso, ainda tem uma outra... eu acho que tem duas outras informações interessantes de eu passar aqui. Uma delas é que ouvintes, inclusive um policial guarda municipal lá de São Paulo, pediu para eu explicar por que esse conceito de extrema-direita, extrema-esquerda, direita, centro, é manipulado até hoje nas escolas por comunistas. É o seguinte, eu tenho certeza que muitas pessoas conservadoras já se perguntaram por que o fascismo, e principalmente o nazismo, porque muitas pessoas sabem que o nazismo, a tradução do nazismo, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Ok? É um PT alemão. Não muito diferente, é o PT alemão. E se pergunta como eles podem ser de direita se eles são socialistas. Eu sei que muitas pessoas pensam nisso, mas desistem. Eles mais ou menos se comportam dessa maneira. Não, se está todo mundo dizendo isso, e eu não estou conseguindo aqui raciocinar por quê, então eu vou parar de me preocupar com isso e vou considerar o nacionalsocialismo a extrema-direita, o que é uma coisa errada. Ok? Eu costumo dizer o seguinte, a esquerda não precisa ser extrema, não precisa ser extrema esquerda, para a esquerda ser uma coisa muito negativa. Se os senhores forem observar os programas dos partidos comunistas, a consequência da implementação daquilo, em última instância, vai gerar uma porcaria de uma ditadura do proletariado, ou então uma sociedade tão improdutiva que mortes e concentração de riqueza de uma forma absurda, como só acontece em países socialistas, vai ser instalada. Naturalmente, você não precisa de pessoas defendendo um comunismo agressivo. Basta ter esses imbecis do PSOL, do Partido Verde. Se vocês deixarem eles no poder, não dou 10 anos para o Brasil virar uma ditadura comunista, só seguindo as porcarias que eles defendem. Se vocês deixarem, vocês vão ver, se vocês deixarem as lideranças, esses presidentes ignorantes da OAB que têm se declarado
favoráveis, ou então defendendo sem terras, movimentos sem terras, códigos florestais que atentam contra a propriedade, terroristas e guerrilheiros que mataram pessoas na época do regime militar. Se vocês deixarem esse pessoal no poder, em 5 anos a gente está numa ditadura comunista muito parecida com a da Venezuela, ou pior. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: o esquerdista não precisa da pecha de extremista para ser extremista. Quando nós visualizamos de uma forma sensata, de uma forma concreta, a atuação do movimento sem terra, por exemplo, que é uma coisa defendida, abraçada pela esquerda. Os esquerdistas gostam do movimento sem terra. A gente não está falando de uma coisa, como é que eu posso dizer? Não é uma coisa trivial. É um atentado absurdo contra a propriedade. Tanto é que vocês vão ver no final desse programa, quando eu estiver falando lá da questão da militância do OAB, tem um caso que aconteceu no Paraná, em que existe uma empresa chamada Singenta, se não me engano, que produz sementes. E aconteceu o seguinte: 150 vagabundos sem terra invadiram a propriedade da Singenta. Eu ainda estou procurando o nome para ver se é exatamente esse o nome da empresa. Vamos ver. Vamos ver. Singenta. Singenta, não é Singenta, é Singenta Seeds. Então, 150 vagabundos sem terra invadiram uma fazenda. Primeira informação. Teve troca de tiros. Por quê? É justo defender a propriedade, é justo defender os trabalhadores. Ok? Os trabalhadores de verdade, não os vagabundos sem terra. Ok? Que muitas vezes têm até terra, mas estão no meio do movimento manipulados por pessoas realmente maldosas. Teve troca de tiros. O que significa que os vagabundos dos sem terra estavam armados, ou seja, são bandidos invadindo propriedade, armados, e mataram um segurança. Mataram um segurança, ou seja, latrocínio. Morreu um segurança, morreu um sem terra, porque é justo defender sua propriedade, ainda mais de grupos agressivos e armados. Acontece o seguinte: depois da confusão, apareceu lá a polícia, e por pressões políticos de vagabundos de esquerda, os sem terras foram todos liberados. Mas os seguranças da fazenda continuaram presos. Como isso acontece? Só num país de lideranças vagabundas como no Brasil. Que fique claro. E isso é muito radical. O que eu quero dizer aqui é que é muito radical, é muito revolucionário defender o MST. E revolucionário que eu estou dizendo aqui é dentro da ideologia conservadora de direita, que o revolucionário ruim. É ruim essas coisas muito absurdas. Uma revolução para permitir que vagabundos sem terra entrem em uma propriedade e os senhores estiverem preparados para reagir, para defender a sua propriedade, são presos, ou então são tratados com mais rigor do que os homicidas, os latrocidas, os vagabundos, os bandidos do sem terra, é um absurdo, é uma revolução do mal, como eu muitas vezes expliquei em outros programas. Então, não é necessário ser extremista para ser uma pessoa de esquerda e que provoque consequências extremistas. Isso que eu quero dizer. Agora, a direita. Aliás, antes de falar da direita, vamos falar um pouquinho sobre o partido nazista, o partido fascista, os integralistas, que são o que as pessoas têm de mais concreto aí, que uma boa parte das pessoas conhecem como partidos fascistas, partidos conhecidos como de extrema direita. Eu já mencionei em outros programas discursos do Hitler em que ele diz que ele quer acabar com as classes e quer acabar com o sistema capitalista. Ele é um inimigo do sistema capitalista. Ele é um inimigo das classes. Esse discurso é marxista. E, nos escritos de Hitler, ele deixa bem claro que respeita Karl Marx.
E que o que ele quer fazer não é uma coisa contraditória ao que Karl Marx idealizou, mas uma coisa que vai além. Ok? Ou seja, Partido Nacional Socialista tem raízes no marxismo. Agora, se a gente observar de uma forma bem objetiva os programas do Partido Nazista e comparar com de partidos lixo como o PSOL, eu falo, é a mesma coisa para o PT, mas vamos comparar Partido Nazista com o PSOL, para vocês verem aí no Rio como só retardado, pessoas com problemas de raciocínio votam uma porcaria como Marcelo Freixo. Partido Nazista defendia desarmamento. Adivinhem qual partido defende o desarmamento da população civil? PSOL. Partido Nazista era contra a construção de infraestrutura que vai beneficiar o povo, vai trazer desenvolvimento, mas que vai matar meia dúzia de árvores e vai prejudicar ali uma ou duas espécies animais que não são seres humanos, ok? Fique claro. Adivinha quem concorda em gênero, número e grau? PSOL. PSOL e PT, né? Por extensão. Adivinhem quem tinha o apoio de sindicatos e que cresceu atuando dentro de sindicatos, tanto é que o nome é Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão. Partido Nazista. Ele cresceu com apoio de sindicatos. Adivinhem quem tem o apoio do PSOL e quem o PSOL apoia por uma questão de estratégia ideológica, o PDT e sindicatos. Ok? As relações do PSOL com os sindicatos é muito grande. Tanto é que é só acompanhar os debates no Rio de Janeiro que a todo momento o Freixo fala dos sindicatos, dos grevistas, sempre se colocando no favorável aos grevistas, as pessoas que estão prejudicando a sociedade, muitas vezes sem nenhuma justificativa, algumas vezes com alguma justificativa, mas eu coloco isso numa exceção que eu não conheço. Eu acho que uma das greves que talvez possa ter algum tipo de justificativa moral é dos cobradores de ônibus que teve aqui em Brasília, por exemplo, que o pessoal ganha realmente mal, tu vê que eles ganham mal, e se eles se organizaram sem o apoio, então sem serem manipulados por vagabundos comunistas, eles estão defendendo deles. Sofram as consequências, que fique claro que sofram as consequências pelos dias que não trabalharam, se forem demitidos, mas eu acho que é justo defender padrões de vida melhores, desde que você esteja sendo realmente maltratado, como eu vi, pelo menos é a minha impressão. Mas, em geral, sindicato e greve é uma coisa ruim, e sindicato e grevista costumava apoiar na Alemanha nazista o partido nazista, né, o Hitler, e aqui no Brasil o PSOL. O PSOL e o PT principalmente, né? Quem mais? O partido nazista, ele tinha uma ideologia ambientalista que relativizava a vida humana de uma forma que justificava apoios a atitudes, a manifestações agressivas, injustificadas contra pessoas que pensavam diferentemente deles. Se a gente pegar a ideologia do PSOL, principalmente o programa, visitem o programa do PSOL, os senhores vão ver como o PSOL apoia movimentos que inclusive atuam fora da ordem natural. Ou seja, eles apoiam movimentos que podem, esporadicamente, usar a violência, desde que seja para defender uma causa que eles acreditam que seja justa. A mesma coisa acontecia com o Partido Nazista, e os senhores conhecem.
Ou seja, eu estou falando tudo isso para mostrar como partido nazista não tem nada do que nós conhecemos como direita, ok? Se a gente for pegar como exemplo um partido da atualidade, para deixar mais fácil de explicar o que é o partido nazista para os senhores, eu diria em primeiro lugar o PT. Depois, o PSOL. O PSOL junto com o PCdoB e toda essa porcaria. Então, não tem nada a ver a direita com o fascismo, não tem nada a ver a direita com o integralismo. Fique claro aqui, eu sei que tem muito integralista assistindo, mas não tem nada a ver, ok? Nós de direita, conservadores, não temos nada a ver com os senhores. Se os senhores estão pensando alguma coisa do tipo que a gente tem certa afinidade, se tu se considera integralista, da forma como eu entendo, como eu sei, nós não temos nada em comum, que fique claro. Então é basicamente isso. O fascismo, o nazismo, o integralismo são partidos de esquerda e naturalmente são extremistas. O PT hoje é extremista. Inclusive, eu tenho visto um desenvolvimento dos partidos de esquerda na atualidade em que eu visualizo uma restauração de valores nazistas. Claro que o nazismo já foi muito demonizado pelos comunistas, então dificilmente vai haver comparações diretas, mas aquele Alexander Dugin parece que era um adepto, uma pessoa que gostava do Himmler e de outros ideólogos do partido nazista. O Dugin é um dos ideólogos aí da nova esquerda, do novo comunismo, do novo plano estratégico comunista para dominar o mundo, eles só pensam nisso. Mas nós estamos vendo, principalmente na América Latina, um fenômeno interessante que é a questão da etnocracia, ok? São países que têm crescido usando países de esquerda, ditadores de esquerda, crescendo, explorando valores etnocêntricos na população. Por exemplo, indígenas. No Peru, eu vejo que a manifestação disso é que muito peruano sente um certo orgulho de falar que é inca, não, que nós somos incas, nós não somos como os espanhóis. Para mim, eu mesmo tenho antepassados espanhóis, mas se eu fosse inca, então aqueles mexicanos que são descendentes dos aztecas, não teria nenhum orgulho de dizer que meus antepassados promoviam sacrifícios humanos há menos de 500 anos atrás. Ok? Isso daí é um absurdo. Isso daí é dizer assim, meus antepassados eram realmente retardados, eram os babacas que cortavam o peito de vítimas vivas e arrancavam o coração deles quando o coração ainda estava pulsando. Não tem orgulho nisso. Então, eu vejo que o fascismo está retornando, e para ver como existe uma afinidade muito grande entre nazismo, fascismo com a esquerda, esse fascismo tem sido restaurado aos poucos, mas no núcleo de partidos de esquerda que têm conseguido chegar ao poder, se manter de uma forma relativamente estável e explorar a sua ideologia de uma forma orgânica com a população explorada. Até na Rússia isso tem acontecido. Na Rússia, a população tem sido controlada com um governo que tem explorado, principalmente o Putin, aquele vagabundo do Putin, tem explorado esses fatores nacionalistas para controlar melhor os russos. E isso daí, se os senhores... Inclusive, tem ali no Facebook, não do Patriota, mas no meu pessoal, eu quando estava lendo esse livro, o New Cold War, eu coloquei vários trechos do livro mostrando como isso daí é verdade, ok? São fatos, não são suposições. Então, depois de tudo isso que eu disse,
não podemos confundir a direita hoje com extrema-direita, ainda mais quando são os vagabundos que nos acusam. Outra coisa, que eu estou explicando isso porque esse rapaz, que é, como eu disse, da Guarda Municipal aqui de São Paulo, é uma pessoa que eu vi que é uma pessoa muito boa, trabalhadora, mantém lá um blog interessante. E ele disse assim, pô, eu acho que eu sou de extrema-direita. E eu perguntei isso para ele, não, mas por que você acha isso? E tem muitas pessoas boas que eu converso que falam a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum preconceito de dizer isso, que eu tenho contato com essas pessoas, eu tenho assim muita, como é que eu posso dizer? Eu entendo essas pessoas, porque eu já passei por isso, eu já passei por essas confusões. E no final das contas, o que ele me respondeu das ideias que ele defende não tem nada a ver com o que é conhecido hoje como extrema-direita. Por exemplo, o que esse rapaz disse? Esse rapaz disse que ele defende uma defesa da propriedade privada, a redução da maioridade penal, penas mais graves para criminosos, como pena de morte, como prisão perpétua, uma menor intervenção do Estado na vida do cidadão. Isso tudo não tem nada a ver com fascismo. Os retardados do Mussolini não pensavam assim. Eles pensavam aquela máxima ignorante de tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, que era o Estado totalitário. Nós, meus amigos, nós, meus irmãos, não somos extrema-direita. Eu não imagino o que seja uma extrema-direita. É até complicado, porque eu penso nisso. O que seria uma extrema-direita? Olha só para deixar as coisas mais fáceis, eu não vou fazer uma grande explicação aqui do que seja a direita, mas vocês vão estar num caminho muito bom, muito certo, se vocês entenderem como direita a defesa da vida, da liberdade e da propriedade com as suas consequências, ok? Não é simplesmente da boca para fora que qualquer vagabundo comunista de esquerda pode falar, eu sou a favor da vida. Mas, quando perguntam para esses vagabundos, por exemplo, o que fazer para acabar com os assassinatos no Rio, eles vão devanear, porque eles sabem que a proposta deles é para acabar com a vida do carioca. Aí eles vão falar assim, não, mas eu sou a favor da propriedade, mas defendem aquela política retardada de reforma agrária, principalmente agredindo os produtores mais eficientes e com indenizações em títulos públicos com vencimento de 30 anos e valorizando a propriedade ali, dando um preço para a propriedade irrisório. Aí eles dizem, não, eu defendo a propriedade, mas a consequência prática desses vagabundos não é nada de defender a propriedade. E eles vão falar assim, eu defendo a liberdade, mas se alguém fizer uma piada aí, que nem recentemente, tem um rapaz que tem feito uns vídeos legais, que é o Heleno, não me lembro se é Heleno Carvalho, alguma coisa assim. Mas se ele faz piada com deficiente negro, não, aí ele tem que calar a boca, ele tem que ser proibido e tem que ter uma lei para proibir ele. Nós não somos assim. Então a direita é isso, ok? Nós defendemos a vida, a propriedade e a liberdade com as consequências práticas disso. Então eu imagino, o que seria o ápice, a extrema-direita de fato, não o que os lixos dos professores comunistas vendem. O que seria? Aí primeiro eu imaginei o Ron Paul, que ele fala assim, olha só, quero deixar claro, eu considero o Ron Paul um comunista, ok? Um babaca de esquerda infiltrado no Partido Republicano para enfraquecer os candidatos realmente conservadores. Mas tem algumas coisas ali que ele fala que a gente pensa, é uma forma, por exemplo, de evitar que o Estado entre em sua vida. Por exemplo, imposto de renda zero. Eu não concordo com o imposto de renda zero.
mas talvez uma extrema-direita defenda isso. Outra coisa que a gente pode pensar sobre o que uma extrema-direita defenda. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente, que é a questão da liberdade dos municípios. Se os municípios deveriam ter algum tipo de constituição particular, com amplas liberdades, inclusive para contrariar algumas coisas da Constituição Federal, que eu discordo, porque eu sou um conservador de direita, eu discordo, mas talvez uma extrema-direita defenda isso, que não, cada município tem que ter sua própria Constituição, mas isso daí é devaneio, ok? Para ver como é complicado essa questão de o que é a extrema-direita, o que é a extrema-esquerda. O esquerdista não precisa ser de extrema para defender a ditadura do proletariado. Tanto é que só em qualquer universidade vocês vão ver um bocado de estudante retardado defendendo a ditadura do proletariado, claro, sem saber o que estão falando. Ok? Então espero ter deixado esse assunto claro, de que nós não somos extrema-direita. Principalmente porque esse é um conceito que as pessoas vão entender que foi colocado na cabeça da maior parte das pessoas por professores vagabundos comunistas. Ok? Então não digam que são extrema-direita, porque vocês não são. Eu sei que não são. Eu conheço muitos conservadores, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas pacíficas que dizem, não, eu acho que eu sou extrema-direita. Geralmente são pessoas jovens, mas se os senhores pararem para pensar, os senhores são de direita, são conservadores, tenham muito orgulho disso. Eu sei que estamos sendo atacados, eu sei que é importante ter uma certa dose de agressividade na defesa dos nossos valores, mas não se preocupem, é como eu sempre disse, continuem mantendo seus valores, que quando e se eles começarem a nos atacar, se eles quiserem criar uma guerra, uma revolução, nós damos um chute no rabo deles fácil. Ok? Um nosso vale por uns 20 deles. Só vê, o vagabundo do Che Guevara foi para a Bolívia, até os bolivianos conseguiram matar ele em menos de 3, 4 dias. Então é isso, pessoal. Essa era a primeira coisa que eu ia dizer, até me prolonguei um pouco, mas porque o assunto é importante e é interessante. A outra coisa que eu queria comentar é que teve o 7 de setembro, semana passada, né? E tem um rapaz lá do Rio de Janeiro, que se chama Wallace, e ele estava com um cartaz dizendo que o comunismo era um lixo. Eu não sei se era direito, era isso que estava escrito, não me lembro. Mas estava dizendo assim, ó, o comunismo é uma porcaria que a gente não deve seguir. E ele me mandou umas telas do pessoal que organiza essas passeatas, entre eles, membros dos Anônimos, que eu sempre denunciei como uma porcaria manipulada pela esquerda. A liderança do Anônimos é toda de esquerda, que diz que não tem partido, que não tem viés político, mas é de esquerda. Em todas as passeatas que eu vi que estavam essas porcarias, também estava PSOL. Então não se engane, os Anônimos são de esquerda. E são daquela esquerda malvada, daquela esquerda que quer enganar os senhores. E eles falavam assim, pô, eu não sei como nós deixamos que esse cartaz aparecesse na passeata. E que eles deveriam ter treinado mais. Ou seja, enquanto nós, conservadores, não treinamos para passeata, eu nem acho que para passeata a gente não deve fazer isso. A gente deve nos reunir para debater coisas sérias. Mas eles treinam para passeata, porque eles só sabem fazer coisas inúteis. E eles têm todo um mecanismo de controle para transformar a passeata, na passeata expressar os valores deles. Por exemplo, isso. Realmente, depois que eu vi isso, eu tentei me lembrar de quantas vezes eu vi um cartaz criticando o comunismo em uma passeata, e eu participei já de manifestos contra a corrupção, de manifestos patrióticos, e eu nunca vi cartaz denunciando o comunismo.
E é por causa disso que eu vou fazer uma proposta aqui para os senhores, que no próximo 15 de novembro, né? 15 de novembro é feriado, e é um feriado nacional, que vai ter passeata patriótica, e eu vou dar R$50 para as 3 melhores fotos feitas em passeatas, mostrando o comunismo é uma porcaria ou alguma coisa do mesmo teor, ok? Do mesmo teor. Tem que demonizar, tem que deixar claro que comunismo e socialismo é um lixo, ok? Então é simples. Quer ganhar R$50? No próximo 15 de novembro, vocês façam esse cartaz. Comunismo é um lixo, socialismo é uma porcaria. E eu até já pensei o seguinte, no cartaz que eu pretendo fazer vai ter isso. E se vier, porque eles trabalham assim, eu já senti isso, quando a gente expressa valores mais conservadores, ele já tem os vagabundos para atuar, para criar algum tipo de atrito na gente. E atrás eu vou colocar assim, por que o comunismo matou milhões de pessoas? Por que o Hugo Chávez é um comunista e a Venezuela? E vou mostrar vários indicadores de subdesenvolvimento da Venezuela atrás, para não precisar ficar conversando com vagabundo. Ok? Esse vai ser o meu. Então façam os 3 melhores, R$50. Ok? E antes de continuar, ok? Que ainda preciso falar da questão da mídia tendenciosa que demoniza os cristãos, demoniza os Estados Unidos e favorece os vagabundos dos radicais muçulmanos. Antes de falar nisso, eu vou pedir mais uma vez para, por favor, participem das porras dos grupos de leitura. Será que tem tanta gente assim incapaz de ler 2 livros? É uma troca de conhecimento e experiência. Se, por exemplo, os senhores querem ler A Verdade Sufocada, do Coronel Ustra, o Ideais Traídos, do Silvio Frota, e, por exemplo, O Ambientalista Cético, e só tem tempo. São 3 livros grandes e densos. Esses 2 últimos livros são até um pouquinho chatos de ler, porque as letras são pequenas, tem uma linguagem meio rebuscada, meio dura de ler. Mas se os senhores só estão com saco de ler 2, leiam, porque outras pessoas vão ler os outros 2, e os senhores vão poder saber o que está escrito nesses livros com o mínimo de esforço. E essa é a intenção. Então participe, eu já falei várias vezes das condições, das listas, estão lá no grupo O Patriota do Facebook. Então quem tiver interessado, por favor, entre lá. A outra coisa que eu gostaria de convidar os senhores é do concurso, do resumo sobre a expansão comunista na África. O edital está no grupo Patriota. O vencedor vai ganhar 500 mangos, ok? 5 guarupas, 10 onças. Então participem, por favor. E é isso, essas são as mensagens iniciais. Antes de continuar, eu vou aqui fazer as recomendações de sempre, né? O Cavaleiro do Templo, pela legítima defesa, como eu disse no último programa, eu sempre esqueço, não sei porquê, mas é uma boa fonte de informações. Blog do ambientalismo, o Fake Climate. Tentem se focar principalmente nessa questão ambientalista, que é importante. Eu acho que a direita só vai dar uma grande virada nesses vagabundos comunistas quando a gente estiver com um número grande de pessoas que não são hipócritas, que falam a verdade e que denunciem as investidas comunistas dentro da agenda ambientalista. E também 2 blogs também que eu acompanho e eu às vezes não falo, é o do Júlio Severo, que eu vou usar um pouquinho aqui nesse programa, e o Reinaldo de Carvalho. Então eu recomendo todos esses. Então fiquem aí com a canção, vamos ver, a canção do Exército, né? Depois de um 7 de setembro legal, vamos para a canção do Exército. E na volta
Vou falar um pouquinho sobre essa questão dos jornalistas comprados, depois eu começo com o programa, principalmente falando sobre as armas de uma guerra ideológica e depois sobre os temas que eu já comentei no começo do programa. Então, até daqui a pouco. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. Nas cores de nossa pátria, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva fora a terra, que brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração nosso que faz. E quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, fizemos por ela vida e brilha a glória, cuja vitória assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial. Já de pátria salvaremos e brilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor. A guerra todo causador, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. Então, estamos de volta com o Patriota, a voz da resistência. E agora eu gostaria de comentar o seguinte. Os senhores estão acompanhando que no 11 de setembro, ataques terroristas foram cometidos contra norte-americanos na Líbia e no Egito. E eu vou dedicar um pedaço desse programa a denunciar a mídia comprada. É uma mídia, inclusive, que eu não sei como, eu ainda não cheguei a uma conclusão se todas essas mídias que vendem essa ideia são compradas, ou se uma parte é comprada, que com certeza tem uma boa parte é comprada, isso eu tenho certeza, só não sei se são todas, ou se uma parte é comprada e o resto é de retardados de esquerda, ignorantes, jornalistas que na faculdade aprendem opiniões e não informações. Então é o seguinte, eu vou começar aqui pela pior, pela Al Jazeera. Para falar sobre os ataques promovidos por vagabundos que seguem essa religião islâmica contra norte-americanos, eles falaram o seguinte: apenas horas antes, na terça, milhares de egípcios, aparentemente zangados com o mesmo filme, aqui eles estão falando de um filme que se chama A Inocência dos Muçulmanos, que mostra ali
o Maomé como um sujeito boçal, que era boçal mesmo. Um vídeo produzido por membros expatriados da comunidade cóptica do Egito e que moram nos Estados Unidos, que isso daí pelo que eu vi, não é verdade. Pode ser, mas pelas fontes que eu pesquisei, não é verdade. Rasgaram a bandeira dos Estados Unidos na Embaixada do Cairo e substituíram ela por uma bandeira negra islâmica. Por que eu falei islâmica? Como se eu tivesse perdido a paciência. Eu realmente sempre que eu vejo isso, eu perco a paciência, porque é pura maldade. Olha só, é a Al Jazeera. A Al Jazeera é a porta-voz da ideologia louca, retardada, de muçulmanos zangados e radicais. Ok? Pensa naquele muçulmano que quer te explodir. Quem fala por ele é essa porcaria da Al Jazeera. Começa por aí. Então, quando eu leio que eles estão noticiando uma demonstração de egípcios retardados contra a Embaixada dos Estados Unidos e substituem a bandeira dos Estados Unidos por uma bandeira negra islâmica, eu penso o seguinte: porra, ou o jornalista é muito burro, é muito incompetente, ou o editorial quer, de uma forma explícita, esconder o fato de que isso, ainda mais por ter acontecido no 11 de setembro, é um ato conduzido por células da Al-Qaeda no Egito. Por que eu falo da Al-Qaeda? Porque não é necessário ser muito inteligente, ok? Não é necessário ser muito inteligente para saber que uma bandeira negra com símbolo islâmico, é só procura aí na internet. Procura os vídeos sobre essa invasão da Embaixada dos Estados Unidos no Egito. Vocês vão ver uma bandeira sendo hasteada e procurem em uma outra tela do Google, assim, bandeira da Al-Qaeda. É a mesma. Como é que um jornalista especializado nessa porcaria não sabe dessa merda? E pior, como um jornalista da Al Jazeera não sabe essa porcaria? Eu tenho a teoria de que eles sabem, mas eles querem esconder isso. Para quê? Para atenuar o que aconteceu. Para não dizer que os vagabundos que estavam fazendo manifestação lá são os mesmos vagabundos que fizeram festas. Que isso daí é de conhecimento. Se os senhores procurarem, os senhores vão ver que em vários países muçulmanos, no 11 de setembro, existem festas esporádicas para celebrar o 11 de setembro. Um atentado terrorista que matou mais de 3 mil civis. Ok? Então, olha só até onde vai a maldade. O outro é o seguinte. Tem aqui o pessoal falando comigo, o Wallace. Inclusive, eu gostaria de de mandar um abraço aí para o pessoal que está assistindo. O Alisson, o Wallace e todos os outros que estão assistindo. Obrigado pela audiência. Não se preocupem que eu vou falar sobre a matança de cristãos que a mídia esconde. Ok? Isso daí eu estou consciente disso. Mas primeiro, olha só. Isso daqui, quem também falou, quem comentou esse assunto foi o Reinaldo Azevedo. Ele fala assim que o Vaniz Al-Sharif, ministro do interior da Líbia, pronunciou-se sim sobre a morte do embaixador nos seguintes termos: tiros vindos de dentro do consulado causaram a ira dos manifestantes. Os americanos não tomaram precauções necessárias. Para mim, isso daqui é declaração de guerra. Ok? Para mim, o vagabundo desse ministro do interior, depois que norte-americanos foram mortos na embaixada deles, e acusar a vítima, né? Não, vocês não estavam preparados. É a mesma coisa que dizer o seguinte: os senhores aí que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro, em uma favela mais perigosa. Também tem o pessoal aí de Belo Horizonte, que eu gostaria de mandar um abraço para o Renato. Mas imaginem os senhores
na favela mais perigosa das suas cidades, os senhores sofrem um assalto, o bandido atira nos senhores e algum vagabundo partidário do PSOL, partidário do Freixo, fala assim: não, mas a culpa foi sua por não estar precavido, porque vocês andaram numa favela sem defesa, a culpa é de vocês. Aí eu me questiono, uma autoridade do Estado da Líbia falar uma coisa dessa não é para ser interpretado como uma provocação. Ele não quer levar um chute bem dado na bunda pelos marines norte-americanos? Só pode querer isso. É claro que quem está no poder dos Estados Unidos é um comunista chamado Obama, que não está nem aí para as baixas norte-americanas fora do seu país. Aliás, ele não deve estar nem aí para as baixas norte-americanas dentro do seu país. Afinal de contas, o Partido Democrata é contra a pena de morte, né? Quero só deixar registrado aqui uma informação. Quem defende a pena de morte nos Estados Unidos são cristãos republicanos. A maior parte dos que apoiam a pena de morte nos Estados Unidos são cristãos republicanos. Uma parcela expressiva dos democratas, se eu não me engano, a maioria dos democratas, também é a favor da pena de morte, mas não é de uma forma tão expressiva como os republicanos. Só que o programa democrata costuma explorar essa estratégia para mostrar como os democratas são um partido de esquerda como qualquer outro. Inclusive, teve um vídeo, inclusive, que está lá eu acho que no grupo Patriota, que é muito interessante ver. Por causa do seguinte, o Obama, a porcaria do Obama, ele está vendo que vai perder a eleição. Então, a liderança do Partido Democrata votou, criou essa nova estratégia para se aproximar dos cristãos e dos judeus. E eles colocaram em votação duas propostas para colocar na plataforma da campanha do Obama. Uma era a menção a Deus, que não estava, ok? E a outra era reconhecer Jerusalém como capital de Israel. A pessoa que estava conduzindo essa reunião, que foi na convenção democrata, que consolidou o Obama como candidato democrata, ele diz o seguinte, que é necessário, os senhores podem ver no vídeo, ok? Procurem isso. É necessário 2/3 da aprovação dos presentes para fazer qualquer alteração. E a forma de manifestação é no grito. É dizer sim ou não para determinada proposta. E o que a gente viu foi o seguinte. O que eu vi, pelo menos o que eu percebi, os senhores, por favor, assistam. E se perceberem alguma coisa diferente, podem entrar em contato. Eu vou tentar analisar de novo com novas informações. Mas eu vi 2 vezes e eu agora não tenho dúvida de que houve um empate. No máximo, 50% das pessoas disseram que sim para alterar aquela porcaria da plataforma do Obama. Ainda assim, a pessoa que estava conduzindo a votação disse assim, não, então o pessoal que disse sim não ganhou, ok? E a gente vai alterar a plataforma. Isso daí dá 2 mensagens. A primeira, o Partido Democrata é um partido marxista. É um partido em que quem manda não é a base, é a liderança. Que nem acontece com o PT, com todos os partidos de esquerda aqui no Brasil. Quem manda é a liderança, não é a base. Era estratégico para o Partido Democrata fazer essas 2 alterações e eles fizeram porque eles viram que tinham que fazer, senão iam perder muito mais votos. A segunda é a seguinte, as pessoas que disseram para não incluir menções a Deus, ou então a Jerusalém, a defesa dos aliados judeus israelenses dos Estados Unidos, são uma parte forte e preponderante da base do Partido Democrata. Ok? Então, essas 2 observações a gente pode fazer desse vídeo. Então, por favor, assistam esse vídeo para os senhores entenderem o que é
essa porcaria do Partido Democrata. Mas agora, voltando ao assunto, vários outros meios de comunicação, inclusive no Brasil, repetiram essas falácias de que esses atentados contra os Estados Unidos não têm nada a ver com terroristas, ok? E uma outra falácia que eu interpreto mais ou menos como uma falácia é o seguinte: em toda a reportagem que os senhores lerem, então na maior parte delas, principalmente se tiver em Folha de São Paulo, ou Correio Brasiliense, ou em outro papel higiênico, vocês vão ver a intenção dos jornalistas de colocar como o culpado os Estados Unidos. Eles sempre falam desse bendito filme, A Inocência dos Muçulmanos, como a faísca que gerou tudo isso. Eu pude ver mais na mídia internacional. Em quase todas as reportagens nesse sentido, vocês vão ver a palavra spark. Spark é a faísca que gerou as manifestações, que geraram em morte, que geraram em violência, um filme que criticava o Maomé. Então, eu acredito que está na hora de a gente se posicionar de uma forma séria em relação a isso. Nós realmente queremos estar num mundo em que retardados que podem te matar por causa de um vídeo sejam tratados como pessoas incriticáveis. Não está na hora da gente começar a falar, pô, esse pessoal do Oriente Médio tem um probleminha. A gente precisa ter consciência de que existem vagabundos aqui na sociedade ocidental, que provavelmente é financiado por algum desses sheiks que enchem o rabo de dinheiro de petróleo, tem dinheiro sobrando para comprar aí editoriais de jornais importantes, e ainda mais num país de banana como o Brasil. Então não está na hora da gente criticar mais esse pessoalzinho? Eu não digo que sejam todos os culpados. Inclusive, eu acho que se houvesse alguma guerra, por exemplo, se os norte-americanos estivessem sendo conduzidos por um líder de verdade, fizesse exigências separatórias a esses vagabundos, que não ia acontecer, porque eles já estão acostumados com o pega leve do Obama. Mas se tivesse um líder sério lá e eles entrassem em guerra contra a Líbia e o Egito, eu tenho certeza que quase metade da população ia ajudar o exército norte-americano. E essa metade da população iria ser composta principalmente das mulheres. Porque mulher em país desse sofre. Sofre, ok? Quando se fala em agressão a direitos humanos, eu acho que muitas pessoas fazem vistas grossas com a situação das mulheres em países islâmicos. E é isso, pessoal. Mas vamos continuar. Em outra reportagem diz o seguinte. Olha só. Tem um artigo que, se eu não me engano, é na CBS de Los Angeles, que dizia o seguinte. O artigo explica o que aconteceu, ok? Sem adjetivar os retardados. Ou seja, quando fala das pessoas que mataram, que assassinaram, fala assim, os demonstradores, os egípcios enfurecidos com uma coisa que os Estados Unidos fez, ok? Sem adjetivar. Mas aí, o retardado do jornalista da CBS de Los Angeles fala o seguinte. O Sr. Jones, um líder obscuro, aí já tem uma adjetivação negativa, um líder obscuro de uma igreja pouco conhecida na Flórida, muitas pessoas conhecem, ok? Até mesmo porque esse Jones é aquele carinha que ameaçou colocar fogo num Alcorão, tem periodicamente provocado indignação no mundo muçulmano por queimar ou ameaçar de queimar o Alcorão. Na terça, o aniversário de 11 de setembro de 2001, dos ataques de 11 de setembro de 2001, ataques nos Estados Unidos, o Sr. Jones elogiou o vídeo A Inocência dos Muçulmanos, que ele disse que mostrava
a ideologia destrutiva do Islã. Ou seja, os vagabundos lá no Egito, na Líbia, atacam as embaixadas dos Estados Unidos, matam os cidadãos norte-americanos. Eles abusaram sexualmente de um norte-americano lá antes de matar. E na reportagem desse meio de comunicação, que eu vi que é um meio de comunicação de vagabundos, não fala nada deles. Não fala que eles são retardados, não fala que eles são pessoas que deveriam ser presas, deveriam ser isoladas da sociedade, porque reagem a um filme matando pessoas. Ok? Não fala nada disso. Mas na hora de falar do lado da vítima, o que eles mencionam? Eles mencionam esse senhor, que eu não sou contra ele. Eu acho que se a pessoa quer queimar o Alcorão, o problema é dela. Eu não vou incentivar isso. Mas, se o cara compra o Alcorão, o dele, e queima, o problema é dele. É o livro dele. Ok? Mas, para um muçulmano retardado, isso daí é uma coisa grave, que tu tem que matar alguém. Estão entendendo? Outra coisa, se não me engano, foi o primeiro-ministro do Egito que disse assim para a população: expressem sua ira com moderação, como se não soubesse que está falando com um bocado de babaca. O cara vai pensar assim, pô, é para eu expressar minha ira com moderação? Caramba, eu estava pensando em matar 5 ocidentais, mas vou só matar um porque eu estou moderado hoje. É assim que eles pensam. Mas vem o porcaria de um primeiro-ministro para falar uma porcaria dessa. E a mídia, e o mundo, e até alguns, eu me recuso a chamar de intelectuais, mas alguns jornalistas mais conhecidos, tratam isso como se fosse a mesma coisa que um grupo de pessoas que não são muçulmanos, e às vezes não são nem cristãs, que faz um vídeo criticando Maomé. Ok? E falar nisso, tem um caso interessante. Eu vi, nessa semana, pessoas finalmente abrindo os olhos para o fato de que aquele burro do Arnaldo Jabor é um esquerdista comunista. Não sei como havia dúvida disso. Eu sempre falei isso. Pô, o Jabor é um porra de esquerda que escreve para alguns jornais e comenta lá na Globo. Só por isso que ele é conhecido. Não é porque ele é competente, porque ele não é competente. A gente sabe que as críticas que ele faz, a coisa assim, agrada aquelas pessoas que estão ignorantizadas por valores de esquerda. Mas ele não é inteligente. Da mesma forma que o porcaria... Olha só, o Caio Blinder é o Arnaldo Jabor da Veja. É simples assim. Os dois são ignorantes, os dois são de esquerda, os dois não sabem o que escreve. Aliás, os dois sabem o que escreve, que é alguma coisa que não é verdade, que agrade esquerdistas. E os dois têm padrões de pensamento completamente, como é que eu posso dizer, deturpados. Por exemplo, no último, o Caio Blinder, ele quis comparar, eu não me lembro o termo exato que ele usou, acho que eram idiotas esquerdistas, falando assim, ó, os idiotas de direita, aí falam um caso, ok? Só do Rush Limbaugh, fala assim, os idiotas de direita pensam que nem o Rush Limbaugh. Aí fala só um caso. O Rush Limbaugh diz que nos Estados Unidos não pode haver islamofobia porque o presidente é muçulmano, ok? Que muitas pessoas aí defendem que ele é muçulmano, mas eu, por ser conservador, os senhores também sabem que esse pensamento não é tão propagado entre nós. Mas ele fala assim, e os idiotas de esquerda que pensam que o 11 de setembro é um plano do governo Bush para aumentar a segurança dos Estados Unidos. Então, o cara comparou o seguinte, o que um senhor pensa sobre o Barack Obama, inclusive ele deixa claro que ele estava fazendo graça, ok? Ele estava fazendo uma piada, ou seja, ele compara a piada de um conservador que é muito respeitado nos Estados Unidos, inclusive eu acho legal os programas do Rush Limbaugh, com um pensamento que é de esquerda, ok? Que é de esquerda, e muito esquerdista retardado já vi defendendo essa porcaria, que é o quê? O 11 de setembro
Foi um plano do George Bush para continuar no poder. Quando a gente tem vídeos da Al-Qaeda admitindo que fez, e existem, assim, não vale nem a pena discutir, ok? 11 de setembro é a manifestação da ignorância muçulmana e da raiva dos muçulmanos contra a sociedade livre, contra a sociedade não teocrática ocidental. E os esquerdistas pensam assim, estão nos meios de comunicação. Caio Blinder, eu não sei como a Veja mantém porcaria que nem o Caio Blinder escrevendo. Aliás, eu acho que o Caio Blinder nem na revista faz parte, porque tem um pessoal um pouquinho mais competente para escrever nas revistas. Acho que deve até rolar essa conversa, né? O Caio Blinder propõe, será que eu não posso escrever um artigo? Aí o pessoal da Veja tem que ser bem educado e fala assim, não, a gente está cheio, mas na cabeça deles não, você não é capaz de escrever na revista. Mas esse pessoal está na mídia, defende esse ponto de vista, eu não sei como isso acontece. Eu desconfio que tenha muito financiamento desse pessoal que ganha dinheiro com petróleo. Eles têm dinheiro para daí vender, ok? Se tu pega, por exemplo, Noruega, uma boa parte do welfare da Noruega é financiado pelo petróleo das minas que a Noruega tem. Agora, nos países do Oriente Médio, é tudo uma porcaria, não tem welfare nenhum. Tudo fica no bolso de algum sheik, de algum primeiro-ministro, de algum ditador. Então eles têm dinheiro para defender a agenda deles em todos os países do mundo. Porque não é caro comprar o editor de um grande jornal num país subdesenvolvido como o Brasil. Então, isso é tudo sobre essa questão da tendência de esquerda de algumas mídias. Então vamos para armas de uma guerra ideológica. Eu vou falar rapidinho da questão das armas de uma guerra ideológica do penúltimo programa, que o último programa o senhor sabe, que foi mais ou menos um bate-papo com o Coronel Paz de Lira, pessoa que eu vi que era uma pessoa boa, uma pessoa conservadora, de fato. Eu digo, se não fosse a questão do partido, eu acho que é Partido Democrata, né? Inclusive ele mencionou, se não fosse, por ele estar afiliado em um partido, se não fosse a inexistência de um partido conservador no Brasil, eu votaria nele, ok? Bastaria que houvesse esse partido. Hoje eu não votaria nele. Por quê? Porque ele está num partido que defende uma agenda de esquerda, como eu expliquei direitinho no penúltimo programa também, né? Mas então, no penúltimo programa, as armas foram sobre a questão do voto. Ok? O que eu expliquei? Tem aquele primeiro meme de esquerda que fala o seguinte: quem não vota não tem o direito de reclamar. Eu detesto ouvir isso. Por quê? O que me dá o direito de reclamar é o pagamento dos meus impostos, em primeiro lugar, ok? Se eu pago imposto e se eu cumpro as leis, eu posso reclamar o quanto for, ok? Até se eu votei num candidato, que eu não faço isso, eu não voto, nunca votei, porque não me sinto representado no Brasil, para mim é um bocado de porcaria comunista, e quando tem um conservador, ele está em partido comunista, partido de esquerda. Mas o que me dá o direito de reclamar é o meu pagamento de imposto e o fato de eu cumprir as leis, e mesmo que eu votasse num candidato que fez exatamente o que eu esperava que ele fez, eu ainda tenho o direito de reclamar, se bem que, nesse caso, sim, aí seria meio estupidez, né? Por exemplo, um babaca vota no Lula. Ou então, melhor, o babaca vota no Marcelo Freixo. E o Marcelo Freixo aplica a sua política de segurança exatamente como ele falou nos debates. Ou seja, ele deixa o senhor carioca aí, o senhor que mora em favela, que mora em bairro violento, deixa vocês à deriva. E mesmo assim tu vota no porcaria. E ele faz exatamente o que tu tá esperando, o que ele disse. A menos que tu não entendeu o que ele falou nos debates. Ainda assim, eu acho que tu pode reclamar. Eu acho uma estupidez, mas tu pode reclamar.
Eu acho que esse é o caso mais absurdo. Mas agora, se eu não voto em ninguém, mas eu pago meu imposto e cumpro as leis, eu posso reclamar o quanto eu quiser, né, irmão? Se tu não gosta disso, o problema é seu. Provavelmente é porque eu tô criticando o seu candidato e tu não sabe as consequências negativas do seu candidato. Então, é isso. Se alguém falar que você não pode reclamar porque você não vota, responda. Eu pago imposto, como não posso reclamar? Eu sou cidadão, eu cumpro as leis. Então é isso. Segundo meme. Quando falam assim, você tem que votar. Isso é mais simples, né? Mas muitas pessoas falam, não, mas você tem que votar. Como assim? Você não tem ninguém que me represente. E você não tem um partido para representar o que eu defendo. Vamos pegar um exemplo. A última eleição presidencial. Ok? Pega esse exemplo. Você tinha um babaca do PSOL, um bandido do PT, um retardado do Partido Verde, e o outro até esqueci. Ah, e uma anta esquerdista do PSDB. Eu vou votar nesses porcarias? Pelo amor de Deus, né? Daí me ofender, falar assim, não, tu tem que votar num desses quatro. Ou é me ofender, ou é supor que eu acho que política é uma coisa assim, tão leviana, e eu posso escolher qualquer um como se fosse como se eu estivesse no supermercado. Ah, não tem isso, então vou comprar aquele porque vai fazer a mesma coisa aí, que é alguma porcaria, sei que não vai adiantar nada, então vou votar só para não perder meu voto. Só para não perder meu voto. Então, não esperem que eu vote em lixo. Ok? Não vale a pena votar em lixo. Eu não quero que meus filhos olhem para mim e falem assim, papai, você votou na Dilma? Eu não quero isso. Okay? Para mim, isso daí, eu não quero dar esse desgosto para os meus filhos. Já pensou, então? Papai, o senhor votou no Marcelo Freixo? Opa, filho, não, claro que não. Tu acha que eu vou votar? Eu ainda não era senil. Eu ainda não tinha desenvolvido problemas da cabeça. Então, não tem nada dessa de que a gente tem que votar, a gente tem que escolher um candidato que nos represente, se estiver num partido que nos represente. Caso contrário, eu tenho certeza que vai dar merda. Isso já não é um meme, mas uma coisa que os senhores precisam colocar na cabeça e que eu reforcei no último programa, eu vou falar de novo. O voto é tão importante quanto um casamento, ok? Os senhores não vão se casar com a mulher menos pior, mas com a mulher da sua vida. Mesma coisa a elas. As senhoras não vão se casar com o rapaz menos problemático que as senhoras encontraram. Se ainda não encontraram uma pessoa legal, insista. Ok? Ou então é bom fazer a pessoa mudar. Se tem algum problema, está faltando isso na sociedade brasileira. Pessoas exigentes. Então, o casamento não é assim. E se não entenderam esse exemplo, pensem na seguinte situação hipotética. Vem sua filha e fala assim, pai, eu estou em dúvida entre esses dois babacas. Tem esse babaca chamado Lewandowski, ok? Mesmo que seja da família e o rapaz concorde com o pai. Mas vamos supor que é o Lewandowski. Esse babaca aqui, Lewandowski, tem relações com o PT, ele assim, a gente sabe do histórico do Lewandowski, né? A gente está vendo ele, a cada dia, mostrar o quão imoral ele é. E tem esse outro babaca que se chama Beira-Mar, um traficante. Com quem eu devo me casar? Eu sei que muitas pessoas, eu não sei, porque não pensaram no assunto, vão pensar assim, não, o Lewandowski é o menos pior. E outras vão pensar assim, não, o Beira-Mar é o menos pior, pelo menos não é um bandido comprado, né? Porque o Beira-Mar é o líder do Comando Vermelho, o Lewandowski é propriedade do PT. A questão é, um pai, eu, por exemplo, ia falar, filha, nenhum dos dois.
Você vai esperar. Ok? Tenho certeza que tem algum cara que vale a pena por aí. Com certeza eles não são um bandido e um bandido. Ok? Então pense em política como uma coisa muito importante. Coloque na cabeça o seguinte: o destino de milhões de pessoas está em jogo. Daí o quarto meme que os senhores têm que ter na cabeça quando estiverem debatendo com alguém que está favorecendo, que está incentivando os senhores a votar. Então, usem esse discurso de que o destino de milhões de pessoas está em jogo. Tá? O que eu vejo, pessoalmente, o que eu vejo é que o voto no menos pior, ou em vagabundos, ou em palhaços, tem funcionado como uma válvula de escape para pessoas insatisfeitas e acomodadas. Porque tem muitas pessoas que estão insatisfeitas, mas são acomodadas. E votar em qualquer um é uma válvula de escape. Porque as pessoas que eu vejo se manifestar são aquelas que não votam. Esse pessoal que eu comento, uma boa parte delas, em conversas pessoais, eu vejo que elas não votam. Porque não tem nenhum candidato para representar elas. Até em São Paulo, candidatos que poderiam votar no Paz de Lira, no Rio de Janeiro, candidatos que poderiam votar no Bolsonaro, não votam, porque não me representam. Ou então estão num país que estão num partido que eu não concordo. Que, por exemplo, se eu colocar meu voto nesse candidato, ele vai ganhar uma quantidade de votos que vai colocar uma outra pessoa do partido no poder, que nem acontece, e que eu não concordo, eu não quero ver, eu não quero participar na eleição de outros indivíduos do partido. Então tenham isso em mente, ok? Por quê? Porque votar em qualquer um, ou no candidato menos pior, é a manifestação, eu vejo assim, da falta de zelo. Nós temos que ser zelosos nos nossos valores. Eu sou zeloso nesse valor de eu estou esperando, de uma forma quase religiosa, surgir aí um partido conservador de fato para eu poder começar a me manifestar. Até lá, eu estou numa ditadura comunista. Ok? Sem nenhum candidato de direita, sem ninguém para me representar. E eu espero, eu milito politicamente da forma que eu posso. Não sou representado, mas eu sou conservador, sou forte, como eu sempre falo, a gente vai sobreviver, ok? Inclusive no último programa eu falei daquele Falun Gong, que é uma espécie de filosofia religiosa chinesa que nasceu num país comunista, onde não há representação, mas mais ou menos 100 milhões de chineses seguem essa filosofia. E eles fazem manifestações para defender o direito de livre expressão da filosofia deles, organizando pessoas em toda a China. Se eu não me engano, em 2001, no cair da noite, ao anoitecer, 10 mil membros desse Falun Gong, de repente, cercaram pacificamente o centro do governo chinês. E isso pegou os chineses de surpresa, porque eles não sabiam. É uma ditadura comunista. Eles controlam as informações, mas eles não sabiam disso. Então, até a gente chegar nessa massa de conservadores, esse número de conservadores, eu sei que a gente vai sofrer um pouquinho, eu sei que a gente vai passar por muitas dificuldades, mas, que eu saiba, conservador nenhum fugiu de dificuldades, ou foge de dificuldades. Às vezes encara até como uma coisa legal. Eu acho legal pra caramba ser conscientemente contra essa ditadura comunista que estamos enfrentando, que está nos governando. Muito mais do que os retardados que inventam um inimigo fictício para dizer que são contra o sistema, mas defendem tudo o que o governo, o que a mídia coloca na cabeça deles. Mas eles acham que são revolucionários. Não, nós, os direitistas, os conservadores, somos os verdadeiros revolucionários num país como o Brasil, num país com uma ditabranda comunista como o Brasil. Ok?
Então, nós sobreviveremos, não tenham dúvida, nós somos fortes. Eu acho que vai ser um desafio muito interessante a gente esperar ter essa massa de 500 mil assinaturas para criar um partido conservador que abrange o Brasil inteiro. Então é isso. Esses foram os memes da semana passada. Agora vamos para os memes dessa semana, que são memes importantes e poucas pessoas prestam atenção. A gente ouve isso o tempo inteiro e eu tenho certeza que 70% dos senhores escutaram o que eu vou falar aqui em algum momento da sua vida, principalmente na vida escolar, com leves alterações. Mas eu tenho certeza. E eu tenho certeza por quê? Porque cada um desses memes foi pensado em alguma sala cheia de comunistas maconheiros e que querem tocar o horror. Ok? Então é o seguinte. As armas de uma guerra ideológica de hoje vai ter como tema a educação. Como eu disse, para haver um país como o Brasil, como a Venezuela, América Latina em geral, é necessário uma população de pessoas ignorantes. Países subdesenvolvidos dependem de pessoas subdesenvolvidas, principalmente mentalmente. Não é à toa que 30% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Não é à toa. E tudo isso começa no primeiro grau, no ensino médio. Como? Olha só. Me digam se os senhores não ouviram esses memes de esquerda. Primeiro deles, algum professor babaca de história disse: data não é importante. Não é necessário decorar datas. Quantos professores de história não disseram isso para os senhores? O que acontece, meus amigos, é que os senhores, querendo ou não, data é importante para organizar os pensamentos. Alguma data que não tenha nenhum interesse para os senhores não é importante, ok? Uma data aí, vamos supor, a data como eu estudo história militar, eu sei as datas de grandes batalhas da história. Então, para muita gente, por exemplo, a Batalha de Adrianópolis, em 378, não é nada, não significa nada para elas. Para algumas pessoas, a Batalha de Hastings, em 1066, não é nada. Eu concordo, isso daí é uma coisa especializada. É para quem está estudando história militar. Mas agora, não saber as grandes divisões tradicionais da história é querer viver uma vida incompleta. É importante saber datas, ok? É importante saber quando quando termina a história antiga, quando começa a Idade Média, quando termina a Idade Média, quando começa a Idade Moderna, quando termina a Idade Moderna. As datas da Revolução Francesa são importantes. Por exemplo, eu estava conversando, eu sou economista, mas meu hobby é história militar. Estava conversando com um professor de história de esquerda, declaradamente de esquerda, que falava essa porcaria. Data não é importante. Eu falei assim, data não é importante. O que tu gosta assim, de história? A Revolução Francesa. Então me diz, o que aconteceu primeiro? Diretório ou a Assembleia Nacional Constituinte? A Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa. Eu não sabia responder. Em outra pergunta, ele sabia responder qual veio antes e qual veio depois, mas não sabia a data. Então a gente tem aí outros profissionais, pessoas que não são nem formadas, com mais informações, com mais capacidade de pensar a história, do que o historiador retardado que se forma com essa porcaria de meme na cabeça. Porque é exatamente isso que comunista quer. Uma civilização de pessoas incompletas. Eu tenho uma outra coisa importante, que é o seguinte. Matemática é chato. Esse meme é introduzido aos senhores quando os senhores estão ali na primeira ou na segunda série, até na terceira série. Algum professor babaca fala isso, e outras pessoas repetem, você repete. E a maior parte das pessoas justificam seus fracassos em matemática, a sua preguiça em estudar matemática, com isso não. Como matemática é chato, eu não vou estudar matemática.
Eu concordo que tem pessoas que não têm aptidão para matemática, mas é importante saber matemática em toda a sua vida, por mais que os senhores não gostem, ok? E pensar se matemática é chato ou legal, isso é irrelevante, vocês têm que saber matemática. Da mesma forma que tem que saber datas de eventos importantes, ok? Tem uma pesquisa que eu encontrei, se eu não me engano, foi numa Veja, em que foi perguntado para os jovens da Coreia do Sul o que eles achavam de matemática. E mais da metade dos jovens acham matemática legal. Isso porque a Coreia do Sul, se os senhores procurarem, não tem uma tradição esquerdista, ela tem uma tradição conservadora. E eles dão uma importância absurda para a educação. Então, vocês não esperam que a Coreia do Sul, que um coreano, sul-coreano, diga que matemática é chato. Eles, no máximo, vão falar assim, pô, não sei, como assim matemática é chato? Por exemplo, hipismo é chato? Não sei, é difícil falar se é chato. Não, para mim é, eu não gosto de ver, mas se for necessário fazer, tem que fazer. Então é isso. Data é importante. Matemática não é chato. Ou então os senhores têm que treinar e principalmente passar para os seus filhos. Matemática não é chato, tem que saber matemática. Outra coisa que falam, decoreba é burrice. Peraí, como é que vocês vão falar que uma pessoa que decora coisas é burra? É mais inteligente do que esses retardados socialistas que defendem isso, que decoreba é burrice. E geralmente quem defende isso é a massa. É assim que se identifica a massa, ok? E não a liderança. Por quê? A liderança geralmente sabe que é importante decorar algumas coisas. Mas não, é importante para a esquerda que os nossos alunos aprendam esse meme. Decoreba é burrice. E eu sei que os senhores já ouviram isso em algum lugar. Outra coisa que é mais ou menos secundária, mas é comum ouvir eu não gosto de estudar. Não estou nem aí se não gosta de estudar, tem que estudar. É uma coisa que deveria ser tão propagada como se fosse um valor. E o problema é esse. O negócio do estudo é propagado como se fosse um sofrimento que os alunos fazem, que eles são obrigados a fazer, mas que não é para gostar. Quando é possível. Eu acho o seguinte, se os professores, principalmente esses com tendência mais socialistas e que defendem essas porcarias, esses vagabundos, mas se todos os professores hoje chegassem para os seus alunos e defendessem isso até o final da formação deles, incentivando que decorar é importante e não é burrice, é inteligência, matemática não é chato, decorar datas é importante e que as pessoas têm que gostar de estudar, a educação no Brasil ia melhorar muito. Ok? E a outra, que eu acho uma das mais comuns, é a seguinte: eu não decoro nada que posso consultar em um livro. Acontece que a gente pode consultar tudo num livro, então a gente não decora nada, é isso? E quando não tiver nenhum livro para consultar? A gente vai ver a capacidade do retardado que pensa assim, ok? Tem muito retardado que pensa assim, eu posso consultar em um livro. Não estou falando de todas as coisas, porque tem coisas que não dá, ok? Então só uma pessoa genial é capaz de decorar. Vai saber, tipo lista telefônica. Lógico que você não tem que decorar lista telefônica. Mas é o que eu falei, no caso de história militar, tem algumas batalhas que, se eu não souber, eu não vou ter um diálogo com uma outra pessoa interessada em história militar, se eu, por uma casualidade, encontrar uma outra pessoa interessada na rua. Então tem datas que eu preciso saber. E tem datas que são básicas, né? Todos têm que saber quando começou e terminou a Primeira Guerra Mundial. Todas as pessoas têm que saber quando começou e terminou a Segunda Guerra Mundial. Quando começou a Revolução Francesa. Quando terminou o período da Era Napoleônica. O que aconteceu depois? São coisas que são importantes. Principalmente para os senhores orientarem seus filhos. Ok? Então, esse é o primeiro conjunto de memes que a esquerda usa, que os senhores podem colocar na cabeça dos senhores na seguinte caixinha.
estratégias para o desencorajamento do conhecimento e do pensamento. Para essa estratégia comunista, para ignorantizar a população, eles usam esses memes. Data não é importante, matemática é chato, decoreba é burrice, eu não gosto de estudar e não decoro nada que posso consultar em um livro. Acontece que existem outros memes de esquerda relacionados à educação e que servem para promover os canais de esquerda. E quando os senhores encontrarem isso, saibam que os senhores estão lidando com esquerdistas, pessoas comunistas e que seguem a agenda. Que é o seguinte: quando os senhores ouvem, eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram isso, socialismo é a melhor doutrina na teoria, mas a pior na prática. Muitas pessoas já ouviram isso. Na mesma frase que tantas pessoas já ouviram, se passa a ideia natural de que o socialismo é a melhor na teoria. Não há dúvida de que é a pior na prática. Mas para algumas pessoas isso daqui serve para ter menos resistência ao comunismo e ao socialismo. Por quê? Eles pensam assim: pô, se o socialismo é o melhor na teoria, deixa eu pensar por que ele é o pior na prática. Talvez ele tenha sido praticado de uma forma errada. E quando a gente para pensar, a teoria socialista é ignorante. Qualquer dia eu vou falar sobre a porcaria da mais-valia, que é um conceito subjetivo inventado, criado pelo Marx, que nenhum economista sério segue. Ok? Mas eu não vou falar nisso hoje porque já tem pouco tempo para falar sobre as outras coisas importantes. A outra coisa que eu acredito que seja parte da agenda comunista e que muitas pessoas não vão concordar, mas que é uma coisa que eu ouvi demais na minha juventude e que hoje, felizmente, poucas pessoas falam, que é o seguinte: numa sala de aula, eu me lembro que tinha várias pessoas, assim, jovens, e que quando a gente perguntava, então se havia uma atividade que perguntasse assim: o que você gosta de ler? A pessoa falava assim: eu gosto de poesia. Eu achava estranho, porque ninguém gosta de poesia. Perguntei para a última pessoa que falou isso para os senhores: então me falam só uma poesia ou um poeta. Não sabe, ninguém gosta, mas isso daqui é usado. E eu vi isso na minha juventude com algumas pessoas, até mesmo porque eu sou uma pessoa curiosa, eu fico perguntando. Muitas pessoas usavam essa frase, esse chavão: eu gosto de poesia, para passar uma ideia de que ela é inteligente. Quando, na verdade, isso daí só incentiva a hipocrisia. Eu via muitas pessoas respondendo isso, poucas pessoas falando assim: pô, eu gosto de ficção, então eu gosto de não ficção, eu gosto de estudar sobre teorias físicas, coisas objetivas. Mas não, era sempre aquela mesma porcaria: eu gosto de poesias. Então eu gosto de escrever poesias. Aí eu: ah, é? Então mostra aí a última poesia que tu escreveu. Ah, não tenho, joguei fora. Então, não, eu fico com vergonha. Ninguém, assim, minha visão é essa: ninguém gosta de poesia. Mas é tipo um negócio muito chato. Agora, continuando. Uso de músicas de esquerdistas nas salas de aula. Essa daqui é uma estratégia de esquerda para ignorantizar as pessoas, introduzindo conceitos de esquerda por meio de mecanismos lúdicos. Vocês não vão aprender nada com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Vocês vão aprender a ser esquerdistas. Algumas pessoas vão ensinar, vão aprender a dar bunda. Algumas pessoas vão aprender a virar viadinhos, a virar esquerdistas. Algumas pessoas vão aprender a ser ambientalistas. Mas de coisa que é valorizada pelos conservadores, não vão aprender nada. Ok? Então, nesse segundo grupo de memes, coloque isso na cabeça. E isso que eu falei, conscientemente ou não, é usado por esquerdistas para propagar os valores deles. Não em todos os casos, claro, não é em todos os casos. No caso, por exemplo, desses professores que falam assim, que incentivam os alunos a dizer que gostam de poesia, eu acho que não é em todos os casos, até mesmo porque
Tipo, não, tem poesia que é legal, ok? Mas é usado pela esquerda para introduzir poesias de retardados comunistas, socialistas, para desviar o foco da leitura das pessoas de uma ficção que pode ser legal, então de uma não ficção, para ler uma coisa que ninguém gosta, ninguém conversa sobre isso. A não ser esquerdistas comunistas que vão nesses, como é que falam? Nesses recitais, nesses bares de poesias. Que realmente vocês não vão ver nenhum conservador lá, vocês não vão ver o Bolsonaro lá, ok? Vocês não vão me ver num bar de poesia. Então, continuando. Não. Esses eram os memes de hoje. Fiquem alertas para eles. E antes de continuar, tem pouco tempo, né? Tenho 25 minutos. Eu vou correr no final desse programa, mas eu vou pôr aqui uma musiquinha para poder até dar um descanso aqui para mim e para os senhores. Então, continuem com uma canção fera, que é o hino da infantaria. Nós somos esses infantes, cujos peitos amantes nunca tem que lutar. Vivemos, morremos para um Brasil nos consagrar. Nós, feitos nunca vencidos, sem valores medidos, no fragor da disputa. Mostremos que em nossa pátria temos valor imenso, no intenso da luta. É da nova infantaria, das armas da rainha, vou te daria a vida minha. E agora prometida nos campos de batalha, tá contigo, eu te inimigo, pelo fogo da metralha. É a terra majestade das linhas combatentes, essa entidade dos mais valentes. Pelo fogo da vitória, marca nossa alegria. Eu gritarei, essa nobre infantaria. Brasil, te darei com amor toda sempre vigor, em meu peito se enterra. Você teve eu, meu nobre amigo, para a guerra. Oh, meu amado Perdão, sagrado pavilhão, que agora é conosco. Com luto, brilha a amor se exprime, e no alto se fala, quando o rosto se fala. É da nova infantaria, das armas da rainha, vou te daria a vida minha. E agora prometida nos campos de batalha, é contigo, eu te inimigo, pelo fogo da metralha. Essa eterna majestade das minhas combatentes, essa entidade dos mais valentes. Quando vamos da vitória, marca nossa alegria. Eu gritarei, essa nova infantaria. Então, estamos de volta com o Patriota, a Voz da Resistência. Só queria colocar aqui uma observação, que eu falei sobre a poesia, ainda mais a poesia brasileira, e eu queria comentar um fato errado, que é o seguinte: no Guia do Mochileiro das Galáxias, diz que a poesia Vogon é a terceira pior do universo. E eles não mencionam a poesia brasileira. Então, que colocaria a poesia Vogon no quarto lugar, a quarta pior do universo, atrás da poesia brasileira, da poesia dos asgotes de Cria e de outros povos estranhos, aí, de outros dois planetas desconhecidos por nós. Mas vamos continuar aqui com a distorção da história ao uso da política. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso no começo do programa, até mesmo porque está relacionado com como imbecis de esquerda manipulam editoriais de jornais para vender uma versão deturpada da realidade,
Mas existem jornais conhecidos, manipulados por pessoas comunistas e de esquerda, que são a Folha de São Paulo, que é óbvio que é, e Correio Brasiliense, ok? Se os senhores prestarem atenção, principalmente nesse ano, depois da instauração dessa comissão da mentira, eles têm feito apologia a bandidos e vagabundos que mataram, roubaram, sequestraram ou que deram apoio a esses bandidos. O exemplo mais recente que eu vi, eu acho que foi no Correio Brasiliense, em que se fazia meio que uma homenagem a um vagabundo que participou da intentona comunista em 1935. Eles falam lá que ele militou pelos partidos de esquerda, coisa e tal, mas não fala que aquela porcaria de intentona, que foi uma tentativa de comunista de chegar ao poder, deixou mais ou menos 1.000 mortos no Brasil. Ok? Como um jornal como o Correio Brasiliense deixa uma aberração dessa aparecer, é uma coisa que a gente não pode ignorar, que é uma questão de agenda. Eu não acredito que isso seja causado, que o fato de haver ali um elogio a vagabundos comunistas assassinos seja só uma questão de um jornalista ignorante, burro, né? Porque ou ele não sabe, ou ele sabe, mas ele acha que matar pessoas para tentar implantar uma ditadura do proletariado no Brasil é justo. Então, é assim que vagabundos comunistas distorcem a história ao uso da política. É omitindo passagem, é relativizando os acontecimentos. E eles fazem isso, claro, para demonizar o regime militar, que foi uma contra-revolução, que foi uma iniciativa da sociedade ao incentivar os militares a tomar uma providência contra o vagabundo do João Goulart. Para quê? Para evitar que comunistas assumissem o Brasil, o poder no Brasil. A outra coisa que nós vemos, e que é muito fácil de os senhores observarem, ainda mais se fizerem uma releitura do que os senhores aprenderam na universidade, é o seguinte: a demonização dos Estados Unidos. Ok? Inclusive, eu estava conversando sobre isso nesses dias, falaram assim, pô, mas que as pessoas... Tem as pessoas que são... que amam os Estados Unidos, outras pessoas que odeiam os Estados Unidos, só que não é bem assim. Por exemplo, eu defendo muito os norte-americanos, mas a gente tem que sempre se perguntar, quais norte-americanos? Com certeza, metade dos norte-americanos são babacas, né? São os democratas. E quando eu defendo os norte-americanos, eu costuma ser uma concordância inclusive de irmandade, eu reconhecer na população conservadora norte-americana valores que eu compartilho, que eu acho legal ver eles defendendo isso e defendendo isso de uma forma bem sucedida. Ainda mais no momento em que nós e eles estamos em uma guerra ideológica contra comunistas. Então, quando eu vejo lá os republicanos detonando os democratas de uma forma inteligente, é claro que eu me solidarizo com eles. E eu não me solidarizo com democratas babacas, porque eles não são, não são meus irmãos, não são as pessoas que defendem as coisas que eu defendo, ok? Nem um pouquinho, ok? Nem um pouquinho. São pessoas que defendem esses bandidos no Oriente Médio, são pessoas que defendem estupradores, pedófilos, que são contra a pena de morte, que tentam perverter a justiça nos Estados Unidos. Ok? Então, claro que eu não concordo com esses norte-americanos, mas com uma parte dos norte-americanos, principalmente os conservadores, republicanos, até que não sejam republicanos, tem muitos libertários norte-americanos que eu compartilho os valores, eu trato como irmãos, eu considero como irmãos, eu vejo que eles estão ali defendendo a liberdade deles, eu me solidarizo com eles. E essas pessoas eu defendo. Quando eu falo, pô, Estados Unidos é um país legal porque tem essa população que ainda defende a liberdade. Então, a gente vê que os imbecis da esquerda tentam distorcer a história para usar na política, principalmente demonizando os Estados Unidos. Ok? Por exemplo, é necessário uma massa realmente ignorante para que esse zeitgeist, que é esse espírito de uma época, que é esse espírito de demonização dos Estados Unidos,
prospere, que ele prospere, principalmente nos países de esquerda. Quando os livros, por exemplo, mencionam as atuações da CIA, eles nunca falam contra quem a CIA e contra quem os norte-americanos estavam lutando de fato. E eles nunca falam que, por exemplo, em muitos casos, se não na maioria dos casos, ou a CIA não atuou, ou houve uma troca de informações para auxiliar o poder, ou então quem não estava no poder em um país ameaçado por comunistas, e eles esquecem completamente, porque é parte da agenda deles, esquecem completamente que as iniciativas comunistas costumam ser realizadas por guerrilheiros terroristas treinados em países comunistas e financiados por dinheiro comunista. Ok? Os norte-americanos, em alguns casos, ajudaram sim, mas quando houve canais dentro da sociedade para que isso acontecesse. E se a gente comparar, por exemplo, vamos comparar os países da Ásia que escolheram a liberdade, ok? A ideologia da liberdade ocidental, e os países que sucumbiram à tirania comunista. Vamos comparar Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vamos comparar China e Japão. Vamos comparar Taiwan, Singapura com China, Vietnã. Aí a gente vai ver que os países que aderiram à liberdade, onde havia cidadãos que estavam lutando pela liberdade e receberam uma mão dos Estados Unidos, até mesmo porque era estratégico, estão muito melhores hoje. Ok? Mas em toda a literatura esquerdista, os senhores vão ver todas as atuações da CIA e muitas vezes, se não na maior parte das vezes, de uma forma mentirosa. E não vão ver uma linha sobre a KGB. Não vão ler uma linha, por exemplo, em livros que falam sobre o regime militar, muitas vezes se fala das atuações dos militares e em alguns casos de excesso. Mas não vão ver o que vagabundos como Lamarck e Marighella fizeram. Quando os senhores se depararem com um livro desses, saibam que os senhores estão lidando com um livro que quer distorcer a história para uso político, para justificar a porcaria de bolsa guerrilheiro, bolsa terrorista, bolsa bandido e por aí vai. Ok? Então era só essa observação que eu gostaria de reforçar aqui sobre distorção da história e uso da política. Agora vamos para a parte que eu disse que ia falar, que é a política e o poder judiciário. É o seguinte. Primeiro lugar, primeira afirmação e primeira coisa que os senhores precisam saber para romper os grilhões que os aprisionam é ter consciência de que o STF tem decidido pelo povo. Ok? O STF tem feito escolhas e tem legislado que é uma atribuição do Poder Legislativo. Eu, como já disse várias vezes, eu não acho que estamos numa democracia, mas, teoricamente, numa democracia, o STF não faria o que o STF tem feito nesses últimos meses, nesses últimos anos. E não é à toa que o STF hoje tem uma maioria escolhida por um partido que, como eu já expliquei, tem muito a ver com os nazistas, tem muito a ver com os fascistas. Outra coisa que favorece essa manipulação da política pelo uso do poder judiciário é o seguinte: os juízes têm atuado conforme uma estratégia esquerdista de transformar o direito em um labirinto subjetivo de ideias e teorias não contempladas pelos legisladores. Eles validam uma miríade de teorias imbecis que não são práticas nem justas. Por exemplo, eu não li o documento que consolidou lá o entendimento do STF de que a porra de um traficante, ou então de pessoas que estão envolvidas com o tráfico de drogas, não devem mais responder como crime hediondo, pelo crime como um crime hediondo, sendo que isso está na Constituição. Provavelmente foi uma dessas leis inúteis ou dessas teorias imbecis inventadas por algum jurista, né, que eles falam jurista para validar
ou então para encher a bola de algum retardado envolvido com o direito brasileiro que inventou uma teoria que beneficiava bandidos. E o Brasil, infelizmente, está assim. Tu não consegue tu não consegue atuar dentro do direito só com a lei seca. Só com a lei seca e com o que se entende que era a vontade dos legisladores. Tem que colocar no meio um bocado de teoria de babaca, de pessoas que criaram teorias para favorecer os bandidos, para favorecer os culpados, para atrapalhar toda uma investigação. Um exemplo, se eu não me engano, foram nas operações Castelo de Areia e Satyagraha. Essas duas operações se descobriu um bocado de porcaria, um bocado de crimes cometidos por meia dúzia de pessoas. Inclusive, se eu não me engano, no Castelo de Areia, havia o nome até do vice-presidente da República, o Michel Temer, como um dos beneficiários aí de uma grande empreiteira. Não por acaso, um babaca no STJ disse assim, que como todas essas provas, todos esses conhecimentos objetivos foram gerados por escutas que foram justificadas por uma denúncia anônima, e a denúncia anônima, conforme uma teoria que eu não sei, eu não li a porcaria, mas não precisa, e esse que é o negócio. Muitas vezes a gente não precisa ler a porcaria da justificativa de um retardado, de um vagabundo que está atuando evidentemente por um interesse. O cara, o ministro, que eu não me lembro qual é o nome, que justificou essa anulação das outras provas com base nessa observação imbecil, ele estava usando esse arcabouço do nosso direito que foge da prática, que foge do que é justo. Eu pergunto para os senhores, é justo, vamos supor, que com base em uma denúncia anônima foi validado um grampo telefônico. E se descobriu que determinado imbecil estuprou determinada menina ou determinado menino. E a polícia foi lá, averigou e viu que é verdade. Mas vem um desses imbecis que trabalham para a esquerda, dentro desse arcabouço jurídico de esquerda que eles criaram no Brasil e que, na minha opinião, é um dos bichos de 7 cabeças que a gente tem que se livrar se qualquer dia a gente quiser se tornar uma democracia séria. Tem cabimento um juiz falar assim, não, como as provas foram decorrentes de um grampo que foi autorizado por uma denúncia anônima, então a gente tem que invalidar todo o caso. Eu pergunto para o senhor, isso é justo? Isso é moral? Isso é prático? É isso que queremos? É isso que os legisladores que criaram o Código Penal, que com certeza é uma porcaria, mas é isso que eles queriam? Não era, ok? E eu não falo nem da questão dos legisladores. Vamos supor que o Código Penal foi criado aí em 1940, mas vamos supor aí um Código Penal em 1990 e criou uma porcaria muito parecida com o que a gente tem hoje. Certamente os legisladores fizeram o que fizeram, como tem uma grande massa de comunistas que não queriam aquilo, não queriam toda aquela moderação, mas eles expressaram uma moderação que é um reflexo de quem votou neles. Eles não podiam fazer uma coisa revolucionária. Eles aprenderam direitinho com a mensagem da Central Comunista do Marx, de 1850. Então, a vontade dos representados estão expressas no Código Penal. Aí vem algum babaca, algum imbecil do judiciário e perverte tudo para tornar a coisa não prática, não justa, para livrar a cara de vagabundos que têm muito poder, inclusive muitos deles do PMDB e do PT. Então, é nesse labirinto que estamos, é nesse labirinto que muitos advogados bons, muitos advogados conservadores têm que trabalhar, infelizmente. E eu acho que é hora de pensar em formas de evitar isso, de mudar as coisas, de criar um sistema mais racional. Então, para não deixar passar, né, eu disse desde o começo, eu disse no anúncio do programa que ia falar
da atuação da OAB. E saibam, a OAB é uma organização de esquerda que é um dos pontos principais para implementar a estratégia comunista no Brasil. Vamos lá. O OAB é uma das ferramentas mais antigas da esquerda. A OAB é um dos pilares das bolsas terrorismo. Vocês vão ver por quê. Olha só, a OAB concorda com pagamentos milionários a bandidos vagabundos que atuaram contra o povo no regime militar. Por exemplo, Carlos Lamarck. A liderança da OAB, como eu falei lá no começo. Não são todos os membros da OAB. Não é todo advogado que é ruim, claro. Mas a liderança é ruim. A liderança é de esquerda e defende a agenda da esquerda. Exemplos. Um dos presidentes da OAB, chamado Ofir Cavalcante, ele tem criticado a atuação de Joaquim Barbosa no julgamento do mensalão. Ou seja, o problema não é as evidências gritantes de que o Lewandowski está atuando para favorecer os réus. Não é esse o problema. O problema para a presidência do OAB não é que tem um imbecil que deveria não estar participando, não devia nem estar no STF, que é o Toffoli. Esse não é o problema para a OAB. O problema da OAB é a atuação do Joaquim Barbosa. Quando isso acontece, meus irmãos, tem um motivo. Ok? Tem um motivo. A outra coisa. Na tribuna do advogado, de um determinado dia aí, é só procurar na internet, tribuna do advogado e as informações que eu vou dar. A OAB, principalmente por meio do presidente Vadir Damous, apoia o Levante Popular da Juventude, que são imbecis de esquerda, comunistas de universidade, que promovem atos públicos humilhando militares e policiais que atuaram no regime militar. Ok? Eles consentem com esses vagabundos, por exemplo, que cuspiram em senhores, em militares da reserva, da Casa Militar lá no Rio de Janeiro. Não teve uma reunião da Casa Militar no Rio de Janeiro? Eu acho que é da Casa Militar. Mas quando os senhores estavam saindo, um retardado de esquerda cuspiu nele. E a OAB consente com isso. Ok? Não é interessante para ela falar assim, não. O que os militares fizeram, até determinado período, como eu já disse, e eu acho que o Geisel era um vagabundo comunista, assim como o Figueiredo, mas até o Médici, não é interessante para eles falarem assim. Eles estavam atuando para preservar a segurança pública. Não, é importante para a OAB criticar os militares, apoiar esses vagabundos universitários que cospem em militares da reserva, até mesmo porque faz parte da estratégia deles de justificar a bolsa terrorismo. Outra coisa, vou ser mais rápido porque faltam só 2 minutos, então é o seguinte. Ele apoia a legalização das drogas, saibam, em nome da OAB. O Ofir Cavalcante, que era presidente da OAB, ele milita contra mudanças no Código Florestal. Ele faz terrorismo ideológico mentindo que o novo Código Florestal vai gerar grande devastação ambiental. Em outro artigo na Gazeta do Povo, a OAB responsabiliza o governo do Paraná pela reocupação Syngenta Feeds, naquele caso que eu já expliquei no começo do programa. Havia outras manifestações da OAB que mostram que ela consente com a estratégia da esquerda, que infelizmente eu não vou conseguir falar agora, porque só faltam 50 minutos, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Então, gostaria de agradecer a todos por terem escutado esse programa. Participem das atividades que eu sugeri no começo do programa. Muito obrigado ao pessoal que está escutando ao vivo aí, que eu sei que estão escutando, principalmente aí os nomes que eu já mencionei, o Wallace, o Alisson, o Renato e as outras pessoas. E coisa importante, mas isso é tudo por hoje. Até o próximo programa, quinta-feira, sem falta.
Então, até quinta-feira que vem. Muito obrigado, minhas irmãs e meus irmãos.